Olá, boa tarde a todos vocês aí que estão participando do primeiro simpósio de aleitamento materno da Sociedade Paraibana de Pediatria. Eu agradeço profundamente o honroso convite para estar com vocês aqui, especialmente a doutora Socorro, que me fez o honroso convite, para falar sobre amamentação e uso de álcool, cigarro eletrônico, narguilé e drogas. É um tema desafiador, dada a sua polêmica, dado o impacto que traz para a mãe, para a criança, e a dificuldade para nós profissionais de saúde em lidar com essa situação no nosso dia a dia. Eu inicio informando que não possuo conflito de interesse em minha apresentação. Antes de nós orientarmos uma mãe sobre o uso de medicamentos e drogas sobre amamentação, é fundamental que nós saibamos responder todas essas perguntas que estão aí, né? Porque a orientação deve ser sempre individualizada. Então, em primeiro lugar, quem é essa mãe? Né? O seu estado de saúde físico, psíquico, social, né? Dentro do conceito do OMS. Por que ela deseja usar a droga? Ela está passando por dificuldades, por angústia, né? Por tensão, sentindo abandonada, fragilizada, né? Como às vezes acontece das mães, né? Após o parto, para que nós, inclusive, possamos ajudá-la. Qual é a droga em questão? Naturalmente, a orientação sobre o uso de drogas como o álcool é diferente para o uso de drogas como, por exemplo, a cocaína, a heroína. Qual será a dose utilizada? Naturalmente, quanto maior a dose, maior o risco, né, para o bebê, para a produção de leite, em alguns casos. Esse uso ele é regular, é frequente, é diário ou é esporádico? A mãe quer apenas tomar um drink numa cerimônia, num réveillon, né? Então, naturalmente, a orientação aí também é diferente. Se a mulher é dependente química, ela está inserida em algum programa de reabilitação? Isso também é muito importante. A gente tem muito mais segurança para orientar o aleitamento de uma mulher com histórico de dependência química se ela está sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional. Essa mãe possui rede de apoio, né, em casa, tem funcionários, né, a família está próxima, ela possui, né, também a nível de atenção primária, profissionais que estão acompanhando. Qual é a idade do lactente? Naturalmente, quanto mais novo é o bebê, maior o risco de efeitos de drogas, dada a sua imaturidade hepática, sua imaturidade renal, especialmente aqui os bebês prematuros e recém-nascidos. Mães usuárias, né, de drogas que chegam no trabalho de parto, numa maternidade, sob efeito de uma droga, elas devem ou não amamentar, né, na primeira hora, né? Existem maternidades aqui no Brasil que adotam diferentes condutas, umas contraindicam, outras não, outras permitem, né? Aquele contato e a mesma sucção, uma vez que o volume de leite que vai ser ingerido ali será muito pequeno. O aleitamento é exclusivo ou não? Bebês que mamam apenas leite materno, naturalmente, estão mais expostos a efeitos de drogas do que bebês que mamam uma, duas ou, né, ou 3 vezes ao dia. Qual é o risco da droga para a saúde do bebê? Né? É muito importante nós conhecermos para cada droga quais são os efeitos esperados para que nós possamos orientar. E qual o impacto do desmame, se nós orientarmos o desmame, ou pensarmos nessa possibilidade, qual o impacto que esse desmame trará para a saúde do bebê? Né? Nós sabemos que em várias localidades do mundo, mães HIV positivas, por exemplo, não se recomenda o desmame, dado ao efeito desastroso para a sua saúde se eles, né, não tiverem um leite materno, talvez um único alimento. E, por fim, qual a qualidade da nossa relação médico-paciente-família, né? Aqui no caso, nós estaremos conversando com a mãe, orientando a mãe. Qual é a qualidade dessa relação? Nós sabemos que a adesão às recomendações, elas são muito maiores quando a qualidade da relação do médico com a mãe ela é de boa qualidade, né? Então, é muito importante que nós nos atentemos a todas essas questões antes de orientar, né? Sobre o uso, né, de droga por uma mãe que está amamentando. Bom, entidades de saúde, né, de ginecologia, obstetrícia, de pediatria, eles consideram, né, que a gravidez e a lactação são momentos nos quais as mães estão mais sensíveis e mais dispostas, né? Eles consideram que são momentos ideais para promover o abandono do uso de drogas, porque naturalmente as mães não desejam que essas substâncias é, é, façam mal ao seu bebê.
O problema é que nós estamos aqui lidando com drogas de abuso, né? Com substâncias que provocam dependência química, que provocam dependência psíquica, e muitas vezes é muito difícil para algumas mulheres abandonar o uso dessas drogas, né? E muitas, naturalmente, têm o desejo de amamentar. Uma prova disso, a gente consegue constatar nesse estudo aqui, realizado aqui no Brasil por duas pesquisadoras sobre nutrizes usuárias de drogas e desfecho da amamentação, onde elas encontraram uso abusivo de maconha por 42,6% das mães nutrizes e de cocaína por 37% das 108 mulheres que compuseram essa amostra, né? Mostrando que mesmo mães que usam drogas e amamentam, né? Esse estudo também mostrou, né, que o uso de drogas como tabaco e álcool aumentam de forma expressiva o risco de desmame, né? De forma que as mães usuárias de drogas costumam amamentar seus filhos por menos tempo. Aqui alguns dados de prevalência, apenas para mostrar que o consumo de drogas, ele é elevado no nosso meio, né? Vejam aqui, quase 10% das mulheres brasileiras fizeram uso de bebida alcoólica em 2019. No estudo que nós conduzimos aqui no município de Itaúna, Minas Gerais, com 247 nutrizes, quase 18% delas utilizaram drogas estando amamentando. Já na Austrália, esse número chegou a quase 70% entre 2008 e 2013, né? Por mães nutrizes, mostrando que realmente é uma realidade. Nós não temos estudos publicados sobre o uso desses dispositivos, né? Cigarro eletrônico e narguilé por mulheres amamentando, mas temos, né, estudos recentes aí mostrando que o uso desses dispositivos tem aumentado muito nos últimos anos. Um grande aumento do uso dos dispositivos eletrônicos para fumar e de narguilé entre mulheres, né, que cerca de 1 milhão de mulheres, a grande maioria jovens em 2019, quase 800 mil usando narguilé, também jovens nesse mesmo ano, né, e entre 2013 e 2019, estimou-se aí um aumento de 300% do uso de narguilé, né, no nosso país, mostrando que realmente é uma realidade, que nós não temos que conviver com ela. O Brasil, durante muito tempo, se vangloriou, né, de ter uma política muito eficiente de combate ao fumo, mas infelizmente, com esses novos dispositivos eletrônicos modernos que chamam muito a atração dos jovens, né, nós estamos perdendo essa guerra, né? Já temos aí uma nova geração de dependentes da nicotina. E em relação às drogas, outras drogas de abuso, né, que no Brasil são ilícitas, infelizmente também, né, as Nações Unidas, numa publicação desse ano, de 2023, mostrando um aumento aí de 23% em relação aos últimos 10 anos, né, maconha, opioides, anfetaminas, cocaína, êxtase, né, todas elas aumentando o consumo, inclusive entre as mulheres. De forma que é uma realidade que nós temos que lidar no dia a dia da nossa prática clínica. Aqui eu faço alguns alertas e cito algumas limitações dos estudos que nos ajudam à tomada de decisões. Primeiro, repetindo aquilo que eu já disse, né, que os efeitos reportados dessas drogas são dose dependente e dependentes também da frequência de uso, de forma que quanto maior a dose, mais frequente o uso, maior o risco para o bebê. E alguns problemas, né, que nós temos aí que dificultam a nossa tomada de decisão. São poucos os estudos que estudaram o efeito dessas drogas sobre o bebê. A grande maioria estudos de relato de caso, ou então estudos observacionais, né, que não nos permitem estabelecer relação de causa e efeito. A carência de estudos que nos orientam sobre o tempo em que a mãe deve ficar sem amamentar após usar a droga. Às vezes os resultados são conflitantes, né? Tem estudos, por exemplo, que mostram que a mãe usuária de maconha tem um filho que tem maior risco para ter atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Outros estudos não apontaram isso. Naturalmente, estudos em locais diferentes, né, com amostras diferentes, ou métodos diferentes. E outro ponto também que dificulta a nossa tomada de decisão é que é difícil separar o efeito da droga sobre o bebê ocorrido na gravidez e ocorrido durante a amamentação, uma vez que a maioria das mulheres que utilizam drogas, elas não usam somente durante a amamentação, mas também durante a gravidez, né? De forma que, frequentemente, nós nos deparamos com divergências de recomendações de entidades públicas ou mesmo privadas, de entidades médicas, sobre essa questão. Vamos falar um pouquinho sobre o uso de bebidas alcoólicas durante a lactação? Bom, em relação
ao álcool, o efeito sobre a mãe e a lactação, já existem estudos que mostraram alteração do comportamento da mãe, né, como dentre eles sonolência excessiva, né, o que dificulta o cuidado da mãe com seu filho, a redução da produção láctea, né, supressão do reflexo de leite, alteração do odor e sabor do leite materno, fazendo com que haja uma recusa pela criança. E esses últimos três tópicos aí justificam, né, o menor tempo de aleitamento materno por mães que usam álcool, como a literatura cita. É importante ressaltar também que cerveja não aumenta a produção de leite materno, né? Isso é um mito. A verdade, há um relato aí de um polissacarídeo da cevada, mas isso estudos em animais, provocando um discreto aumento de prolactina e não necessariamente do leite materno, né? Após o uso de uma dose, o pico de álcool no sangue ocorre, e no leite, né, que é muito similar, ocorre cerca de 30 a 60 minutos após a ingestão. E o tempo para o álcool sair completamente do organismo materno varia conforme o peso da mãe e da dose. Essa publicação de 2001 é muito interessante, nos orienta um pouco sobre o tempo que a mãe deve evitar de amamentar após usar bebidas alcoólicas. Então, nessa última linha, por exemplo, é uma mulher de 70 quilos que tomou um drink, essa segunda coluna, um drink, 2 horas e 12 minutos para que o álcool desapareça da sua corrente sanguínea, né? E se tomar 2 drinks, esse tempo dobra. 3 drinks, o tempo triplica, né? Lembrando aqui que um drink corresponde a 340 ml de cerveja, 140 ml de vinho e 40 ml de bebidas destiladas. Então, é útil para nos orientar aí na prática. Sobre o bebê, já existem relatos aí de vários efeitos, claro que dose dependentes, né? Então, efeitos como sedação, irritabilidade, ciclos de sono mais curtos, retardo do crescimento e do desenvolvimento neuropsicomotor, prejuízo cognitivo e aumento do risco de morte súbita, né? Naturalmente, é improvável que uma mãe que toma uma taça de vinho e espera 2 horas para amamentar, ela vá ter algum tipo de problema, né? Mas, naturalmente, o uso excessivo pode sim provocar danos e, inclusive, diminuir o tempo de aleitamento materno. De forma que eu trouxe aqui para vocês 3 referências aí importantes sobre esse tema, né? A publicação de Thomas Hale, que é um dos maiores estudiosos do assunto no mundo, uh, que considera o álcool possivelmente perigoso para uso na lactação. O LactMed, que é uma plataforma do NIH norte-americano, que recomenda evitar amamentar de 2 horas a 2 horas e 30 após uma dose. E o site espanhol Elactância, né, que também considera o álcool de alto risco pouco seguro. De forma que nós, como profissionais de saúde, né, que pensamos em promover saúde, em prevenir doenças, deveríamos recomendar ou evitar o uso de bebidas alcoólicas durante a amamentação. Mas se a mãe decidir utilizar, aguardar esse tempo já citado para amamentar novamente. Se fizer um uso mais abusivo, acima de 2 doses, considerar a possibilidade de extrair o leite e deixar para o filho, para esse filho usar o seu leite enquanto ela não puder amamentar, né? Lembrando de evitar de compartilhar o leito. Essa recomendação é para todas as drogas de abuso e também até para medicamentos, né, que provocam sonolência excessiva. Sobre o uso de cigarros eletrônicos e narguilé pelas mães que amamentam, é importante aqui apenas, né, para quem não conhece, ressaltar que esses dispositivos são vários dispositivos, né, nós já estamos na 4ª geração. Os cigarros eletrônicos foram produzidos inicialmente com baixas concentrações de nicotina para ajudar as pessoas dependentes a ficarem livres do cigarro, mas infelizmente a indústria viu nesses produtos uma possibilidade de ganho de lucro, né? E dessa forma as novas gerações cada vez com maior concentração de nicotina e também flavorizantes para dar gostinho gostoso, cheirinho gostoso, em dispositivos modernos para atrair os jovens, né, que são os maiores consumidores. Lembrando que não tem só nicotina nesses dispositivos, nós temos também substâncias como propilenoglicol e glicerol, que são potencialmente tóxicos, como nós vamos ver mais à frente. Poucos estudos sobre o uso desses dispositivos sobre amamentação, mas como contém nicotina, né, nós já temos muitos estudos sobre a nicotina. Bom, em relação ao narguilé, né, é um dispositivo que se consome aqui, sim, o tabaco, todos aqueles 7.000 compostos da queima do tabaco são inalados aí, uma vez que o narguilé, ele não tem o filtro que o cigarro tem, né, ele tem água nessa reservatório transparente, nessa ilustração embaixo, então a queima do tabaco ocorre em cima, quando o indivíduo inala, a fumaça passa por esse compartimento de água, produzindo vapor, que é inalado, né? Não é considerado uma alternativa segura ao tabagismo, muito pelo contrário, considera-se até um risco um pouco aumentado.
Sobre a nicotina, né, já tem evidências científicas de redução da produção de leite, com consequente menor tempo de aleitamento materno. E sobre os dispositivos eletrônicos, cigarro eletrônico, a grande preocupação da comunidade científica tem sido as lesões pulmonares induzidas pelo cigarro eletrônico, né, da sigla inglesa EVALI. Essa doença foi descrita pela primeira vez em 2019 nos Estados Unidos. Acredita-se que solventes, né, esses aditivos químicos, propilenoglicol, glicerol, quando aquecidos, né, e inalados, possam provocar fibrose pulmonar, pneumonia, insuficiência respiratória. Nos Estados Unidos, até 2020, janeiro de 2020, 2.711 casos de hospitalização e 68 mortes, né? A faixa etária média de apenas 24 anos e o tempo médio de utilização apenas 12 meses, trazendo realmente uma grande preocupação para a comunidade científica do uso desses dispositivos. Um usuário médio inala cerca de 120 tragadas, né? No caso de uma mãe lactante, isso pode provocar altos níveis de nicotina no sangue e no leite materno, né? 5 a 10% da nicotina inalada pela mãe atinge o leite materno, e já existem estudos mostrando que a nicotina pode provocar aumento do teor de nicotina, cotidina, cádmio, mercúrio, chumbo, né? Metais pesados, na verdade, o tabaco, né? Mais para o narguilé, e menor quantidade de proteínas, vitamina A, C e E. Então, realmente não é um dispositivo, algo que seja, né, totalmente isento de riscos. Sobre o bebê, né, existe um estudo único mostrando o maior risco de leucemia, bebês filhos de mães que fumavam, aumento do risco de infecções respiratórias e também de morte súbita. E o risco de morte súbita do lactente dobra com até um cigarro por dia, né? Então, realmente é uma grande preocupação que nós temos. Mas, naturalmente, é melhor a mãe que se decidir fumar, ela fumar e amamentar, do que ela continuar fumando e não amamentar, né? Porque o leite materno vai trazer vários benefícios aí para o bebê. Mas nós, profissionais de saúde, né, idealmente deveríamos recomendar às mães para evitar o uso desses dispositivos durante a amamentação. Se a mãe desejar usar, amamentar o bebê imediatamente antes de fumar, reduzir a frequência do uso desses dispositivos, evitando de fumar próximo do bebê, idealmente fumar fora de casa, não só a mãe, mas qualquer outra pessoa que more na casa. Trocar de roupa, lavar as mãos, prender o cabelo, lavar o cabelo, né? Idealmente, tentar se ver livre dessa dependência. Através de gomas de mascar, né, de adesivos que podem ajudar na abstinência. Em relação à maconha, também já existem estudos mostrando redução da produção de leite, alteração de comportamento, depressão do pós-parto, sonolência excessiva da mãe, comprometendo também a sua capacidade de cuidar do seu filho, aumento dos níveis de cortisol, né? Há estudos recentes mostrando redução da concentração de GA secretória e maior concentração de lactose no leite materno. Uma preocupação que a comunidade científica possui é que cada vez mais então, tem se produzido, né, a planta com concentrações maiores de THC, que é o princípio ativo. E o THC ele se concentra até 8 vezes no leite materno em relação à sua concentração no plasma. E é detectado no leite materno até 6 semanas após o uso pela mãe, né? Então, é uma droga que acumula no organismo da mãe e também é absorvido, né, pelo trato digestório do bebê. Sobre o bebê, já existem alguns estudos mostrando alterações no desenvolvimento cerebral, atraso do desenvolvimento motor, transtornos de déficit de atenção, déficit cognitivo e aumento de morte súbita. Uma grande preocupação é que o THC ele age, né, no sistema endocannabinoide no cérebro do bebê, que é um cérebro em formação, né? Então há risco aí sim de alterações epigenéticas que vão comprometer o desenvolvimento desse importante órgão. De forma que Thomas Hale classifica usa a maconha como provavelmente perigosa, o Lactamédia recomenda evitar o uso, e a lactância considera de alto risco, né, pouco seguro. Contudo, nós vimos que mães que nutrizes, muitas usam essa droga, então, se a mãe decidir pelo uso, ela deve ser informada sobre os riscos, naturalmente, evitar de expor o bebê à fumaça, né, dessa droga, e fumar o mínimo possível. A Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde recomendam suspender a amamentação por 24 horas, isso na teoria seria o ideal, mas infelizmente na prática não é difícil de se conseguir naquelas usuárias pesadas, e não compartilhar o leito. E também monitorar os possíveis efeitos sobre o bebê, né? Sedação, sucção débil, baixo ganho de peso, né? Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Em relação à cocaína, para a gente finalizar,
a relação, né, desculpa, a descrição de alteração do comportamento, perda na capacidade de julgamento, que pode comprometer a capacidade da mãe de cuidar do filho, e psicose tóxica após um uso agudo, né? Existem relatos, por exemplo, aí, como esse aí citado, de uma mulher que usou cerca de 500 miligramas de cocaína via intranasal durante um período de 4 horas. O leite tinha uma considerado até expressiva de cocaína 12 horas após a ingestão e diminuiu lentamente até 36 horas após o último uso, quando não foi mais mensurável. Sobre o bebê, a descrição de tremor, irritabilidade, hipotonia, diarreia e vômito, cianose, dispneia, taquicardia, convulsão e até morte, né? A cocaína possui baixo peso molecular e alta lipossolubilidade, o que facilita a sua concentração no leite materno. Bebês têm menor capacidade de metabolizar essa droga, de forma que a cocaína é detectada na urina dos bebês até 60 horas após uma mamada que contém essa droga, né? Existem relatos de casos de mães que utilizam a cocaína como anestésico nas fissuras mamilares e depois os bebês mamam, né? E há relatos de convulsões, letargia e até morte por esse motivo. Infelizmente, né, às vezes o que nós nos deparamos com descrições, não em estudos científicos, mas também em páginas policiais, como nessa daqui, em São Paulo, em Americana, onde a mãe de 18 anos usou cocaína, deu de mamar para o bebê e ele veio a falecer. Em Itaúna, né, na cidade onde eu resido e trabalho, nós temos a felicidade de ter aqui uma comunidade terapêutica que acolhe mães e filhos. Então, aquelas mulheres que ganham seus filhos na maternidade e optam por o tratamento, né, da abstinência das drogas para aquelas dependentes químicas são acolhidas nessa instituição e algumas amamentam, né? Infelizmente, a maioria não, como o relato da presidente, que é a Janete, que é essa de camisa branca com uma criança no colo, ela descrevendo que a maioria das mães acolhidas não amamentam seus filhos por serem portadores do vírus HIV, ou então estarem fazendo uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. Mas nós temos também relatos de mães, né, que foram para lá com seus filhos, amamentaram seus filhos por não ter contraindicação. Uma delas, inclusive, se tornou monitora, né, para ajudar as outras mães a se ver livres da dependência. De forma que o Thomas Hale contraindica o uso da cocaína durante a amamentação, recomendando suspensão por 24 horas após o uso. O Lactamed contraindica e a lactância também. Lembrando de não compartilhar leito, né? Alguns autores recomendam que essas mães que usam, que seja monitorado os níveis de cocaína no leite e na urina do bebê, né? Isso, infelizmente, na nossa prática profissional aqui no Brasil é algo praticamente impossível da gente conseguir. Aqui é uma publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2017, da qual, inclusive, eu ajudei a redigir, só mesmo alertando aqui porque para outras drogas, né, como anfetamina, fenciclidina, LSD, morfina, existem tempos variados aí no qual a mãe deve ficar abstinente da droga. E para finalizar, né, respeitando o tempo aí que me foi passado, ressaltar, né, que há divergência de opiniões, né, entre entidades públicas, entidades privadas responsáveis pelas diretrizes que nos orientam. Isso dificulta a nossa tomada de decisão na prática, ao orientar as mães. Outro problema é a baixa qualidade da assistência de saúde na atenção primária, né, e para mulheres que são usuárias regulares, né, isso nos dificulta muito a compatibilizar a amamentação com o uso de drogas. De forma que nós, profissionais de saúde, devemos avaliar caso a caso. Talvez esta seja a informação mais importante que eu deixo para vocês aqui hoje. Devemos avaliar caso a caso. Às vezes, sim, é possível compatibilizar. Claro que o ideal seria não usar de forma alguma nenhuma droga, mas se for usar, às vezes é possível compatibilizar com alguns cuidados. Mas, infelizmente, existem situações, né, em que, em uso regular, uso em altas doses, em que o risco da droga é maior que o benefício do aleitamento. E a gente tem que acabar por recomendar, né, a interrupção da amamentação, né? E lembrando que nós pediatras cuidamos não só dos bebês, mas cuidamos também das mães, e devemos também encaminhar essa mãe para centros de tratamento, né, com equipe multiprofissional, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais aí que possam ajudar, né, pensando num conceito aí amplo de saúde, certo? Muito bem. Era esse o recado que eu tinha para deixar para vocês aí. Me coloco à disposição aí para esclarecimentos através do meu e-mail, das minhas redes sociais também, tá certo? Um grande abraço, um ótimo evento para vocês. Espero estar aí presencialmente numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.